Ô, Renan, estamos Diga. aqui em Washington, na capital americana, nessa linda manhã com 1 grau, né? Aquela temperatura Misericórdia. agradável, sensação de -600. É uma coisa muito gostosa. Mas se não tiver vento, rapaz, tá tudo bem, vamos nessa. Por que que a gente tá por aqui? Porque nessa semana teremos, não falando tanto do Trump, a gente vai falar sobre o Trump, é claro, né? Já tivemos muitas vezes aqui para falar sobre política e vamos falar muito nessa semana também. Mas o motivo especial que eu estarei em Washington nessa semana é por causa do sorteio da Copa do Mundo. Brasil, se preparando aí para o Mundial do ano que vem. Brasil classificado, do nosso técnico Carlo Ancelotti. Sabe que no final de semana eu perguntei para o nosso coordenador de esportes, para o Fábio França, como é que eu chamava o Ancelotti, né? Eu devo entrevistar o Ancelotti na sexta-feira, que vai ser o dia do sorteio da Copa do Mundo, né? Porque eu ouço o pessoal no Brasil, alguns chamando ele de Carlo, né? Que é o primeiro nome dele. Mas Carlo, rapaz, é aquela história muito de amigo, sabe como é que é? Não me sinto tão amigo do Ancelotti assim, né? Aí eu ouço a galera chamando ele de Mister. Mas, pô, Mister é um negócio que nem aqui nos Estados Unidos o pessoal chama de Mister. Aqui é coach, né? Que é treinador e vamos nessa. Aí combinei com o Fábio de chamar o Ancelotti de Ancelotti. Então será assim chamado por mim na entrevista que eu pretendo fazer com o Ancelotti, Mister Carlo, como preferir, o treinador da seleção brasileira na sexta-feira. E trouxe aquela meia, viu, Renan? Aquela cheia de lã, rapaz. Tá frio mesmo aqui em Washington, ainda mais né? para 1 Pra grau. esquentar o pé. Perfeito, Eduardo. Exatamente. Perfeito, Eduardo. Valeu, Renan. Renan não tem jeito. E se bem que já chamaram de Renan, essas histórias malucas. Então a gente vai chamar o Ancelotti de Ancelotti nessa expectativa do sorteio na sexta-feira. Tomara que o Brasil encare aí um caminho mais suave, digamos assim, na disputa do título que será realizado aqui na Copa do Mundo. Estados Unidos, México e Canadá. A gente vai falar bastante sobre Washington, uma das cidades mais lindas aqui dos Estados Unidos, ao longo do jornal, ao longo da semana, uma cidade que merece todo mundo conhecer. Washington é um lugar precioso, tem, claro, muito da política, tá a Casa Branca, tá o Congresso americano, as embaixadas, esse lugar que eu estou aqui, nesse hotel, que daqui a pouco eu vou falar também, que é um hotel maravilhoso aqui, é uma área das embaixadas e tudo mais. Ô Renan, mas o assunto para a gente abrir hoje o nosso Band News Station tem a ver com Donald Trump, tem a ver com a política americana, afinal de contas, o bicho está pegando, Renan. No final de semana, o Trump anunciou o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Foi mais um degrau nessa onda, nesse crescimento da tensão envolvendo o governo americano e a Venezuela. Depois, os ataques que começaram em setembro, né, de embarcações que, segundo o governo dos Estados Unidos, estariam trazendo drogas, armas aqui para o país. Já mais de 80 pessoas morreram, segundo as informações oficiais da Casa Branca, nesses ataques. Embarcações que saem da costa da Venezuela, da costa da Colômbia, e o governo dos dois países nega. Dizem que são pescadores, pessoas que não têm nada a ver com o tráfico de drogas, né? O governo americano aumentou de forma significativa a sua presença militar nessa região do Caribe, deslocou ali do Oriente Médio, imagine só, estava no Oriente Médio, o maior porta-aviões do mundo, agora está aqui na costa do Caribe. Reativou uma base militar que estava desativada há 30 anos em Porto Rico, ela voltou a ter ali a presença de militares. E aí, no final de semana, o Trump anunciou o fechamento, aquelas notas que ele escreve, né, na rede social dele, o fechamento do espaço aéreo venezuelano. Pronto. Algumas linhas comerciais, inclusive que saem do Brasil, pararam de realizar voos para a Venezuela, diante da possibilidade de um caça americano ir lá e bombardear Caracas, sei lá eu. E essa tensão aconteceu até ontem, no fim da tarde, quando o Trump voltou do feriado, né? Tivemos feriado na semana passada por aqui, o Dia de Ação de Graças, ele estava na Flórida, voltou aqui para Washington e foi perguntado, e aí? Né? Você mandou fechar o espaço aéreo da Venezuela, o que vai acontecer? Você vai bombardear Caracas? E ele falou, não tire nenhuma conclusão precipitada sobre isso. Fecha aspas. Ou seja, não falou nada, né? O Trump confirmou que telefonou para o Maduro há alguns dias. Ninguém sabe exatamente o que rolou nessa conversa, mas a pressão aumenta para a saída do ditador venezuelano. Se fala aqui nos Estados Unidos que ele poderia ir para Cuba, ir para a Rússia, perdão. Ele poderia sair da Venezuela
e ir para a Rússia. E aí outros políticos assumiriam a Venezuela. O americano médio não tem a menor ideia do que é Venezuela. Não sabe se fica na Ásia, na Oceania, na Europa, não tem ideia de onde fica a Venezuela. E não é nem culpa desse americano médio, porque eles, primeiro, não ensinam geografia nas escolas públicas daqui, além da geografia dos Estados Unidos, é um fato, porque eu tenho que ensinar meus filhos em casa sobre a geografia do resto do mundo. Então, aquela história, aqueles vídeos que tem na internet, os americanos não sabem onde fica, sei lá, o Canadá, né? Não sabem, porque não é ensinado aqui nas escolas. Mas também eles não têm a menor ideia de quem é Maduro. Se você sai aqui na rua em Washington perguntando, ninguém sabe quem é o Maduro. Então, uma guerra nesse momento entre Estados Unidos e Venezuela não faz sentido para o americano médio. É diferente, por exemplo, de você enfrentar o Saddam Hussein. Todo mundo sabia quem era o Saddam Hussein. O Osama Bin Laden era um nome famoso por aqui. O Maduro não é. Ninguém conhece o Maduro. Então, não se imagina, nesse momento, um enfrentamento militar americano contra a Venezuela. Além do que, necessitaria de uma aprovação do Congresso. Sei que o Trump está fazendo muita coisa sem aprovação nenhuma do Congresso, mas pela teoria, pelo rito, ele precisaria da aprovação do Congresso. E não tem a menor chance do Congresso aprovar agora qualquer ação militar contra a Venezuela. Estou falando de uma ação militar mesmo, mandando tropa invadir Caracas e tudo mais. Não é esse o cenário por aqui. Mas o Trump continua dando sinais trocados. Um dia fala que falou por telefone com o Maduro, no outro manda fechar o espaço aéreo da Venezuela. O Maduro diz que o Trump quer o petróleo do país, e essa é uma possibilidade real. A Venezuela, sabemos, né, tem uma fonte muito grande de petróleo, e o Trump pode estar interessado em qualquer tipo de acordo nesse sentido. É algo que já vimos o Trump fazer com outras nações. Mas é curioso, né? O Trump, que fala tanto em paz, em acabar com conflitos, conseguiu um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, está tentando esse cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, continua insistindo e continua atacando a Venezuela, seja por meio de palavras, seja por meio de ataques reais contra embarcações que saem daquele país. As próximas horas vão ser importantes, Renan, esses sinais trocados que o Trump continua dando, e claro que a gente vai acompanhar tudo aqui de Washington, Renan. 11 horas 10 minutos, vamos a outros destaques importantes deste dia 1º de dezembro de 2025. A gente fala de um caso